Você já passou por uma situação em que a sua paciência foi testada? Que a vontade, de repente, era de ofender, de agredir, mas você teve que se controlar? Essa habilidade nós chamamos de autocontrole. E se para nós adultos é difícil, imagine para a criança. Então, continuando a nossa série sobre como desenvolver habilidades, competências nas crianças, hoje nós iremos falar sobre como desenvolver o autocontrole no seu filho ou no seu aluno. Paradinha no vídeo, vai lá para o YouTube, escreve Universo Team, clica no botãozinho vermelho para que você participe. Vamos ajudar a nossa comunidade a crescer, para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Manda os nossos vídeos lá no grupo da família, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Indica ali para um amigo, para professor, enfim, para que mais pessoas recebam esse nosso material e sejam beneficiadas. O autocontrole é a capacidade de você se controlar seus desejos, controlar a vontade de falar alguma coisa, controlar os impulsos, e o adulto ele já tem essa dificuldade, e a criança, né, devido ao seu nível de desenvolvimento, também tem, porque a parte do cérebro responsável por controlar a criança ainda é muito imatura na infância e na adolescência. Ela só vai ficar completamente formada após os 20, 21 anos. Então a criança por si só ela vai ser impulsiva. Agora, se o adulto não ensinar essa criança também a se controlar, vai ser pior. Então vão aí algumas dicas para você ensinar isso ao seu filho. Primeira dica, dê um bom exemplo. Para que você tenha um filho que se controle, é importante que você, adulto, se controle. Tá? Então, se você é uma pessoa impulsiva, que fala o que pensa, que, né, para mim bateu, levou, é importante primeiro você trabalhar isso em você. Assista o vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas que servem também para adulto. Procura de repente a ajuda de um profissional, né? Assista outros vídeos, mas controle a você mesmo, porque se você não se controlar, não tem como você cobrar isso da criança. Por quê? Os estados emocionais dos adultos passam para as crianças. Então, um adulto impulsivo vai gerar provavelmente uma criança impulsiva, tá bom? Então, se controle. Segunda dica, ensine a criança a se afastar da situação que está deixando ela nervosa. De repente está numa roda de amigos, começou a provocar essa criança, é importante que ela saia de perto. De repente está acontecendo alguma coisa que está irritando ali num lugar, vai para outro lugar. Você adulto, de repente chegou em casa, pegou seu filho em flagrante aprontando alguma coisa. A vontade já é chegar batendo, esculachando, xingando. Mas é importante você sair de perto. Aí quando você estiver calmo, relaxado, tranquilo e se sentindo bem, e a criança também, aí você chama essa criança para conversar. Nunca converse com uma criança quando você ou ela estiver nervoso, chorando, ou quando a criança está fazendo birra, porque ela não vai assimilar o que você vai ensinar. Então saia de perto da situação que está te deixando estressado. Ensine a criança a fazer isso. A terceira dica é o famoso contar até 3. Respirar fundo, contar até 3, fazer algo que te deixa relaxado, de repente ouvir uma música, tá bom? E isso, quando você se afastou da situação de conflito, procure a situação que está te deixando nervoso, procure fazer isso. Escuta uma música, vê um vídeo, faz uma caminhada e aí depois você resolve aquele conflito. Então ensine a criança também a agir assim, tá bom? A quarta dica que muitos especialistas indicam, inclusive está também em um artigo da revista Crescer dos Grupos Globos, é a prática da meditação. Quanto mais cedo você ensinar o seu filho a prática da meditação, melhor. Então o que você pode fazer? Reúne a criança com a criança, marque um horário, aí você vai lá, põe uma música bem calminha, com barulhos da natureza, e aí você fala para a criança sentar e ouvir o barulho do corpo dela, da respiração, né? E ela para. No começo fica 2, 3 minutos, vai aumentando. É difícil, principalmente para o adulto, porque nós somos impulsivos, nós somos agitados, ansiosos, mas é muito importante para que a criança tenha o controle. Então você adulto até seria perfeito se você praticasse com o seu filho. Pega vídeos na internet que ensina como fazer a meditação, procura um especialista, aprende essa prática, começa
a sempre fazer, que aí você vai ver que vai dar muito resultado, tá? Uma outra dica também é a prática de esportes, tá? Ou aprender algum instrumento musical. Se a criança ela tem um esporte, vamos supor que ela faz escolinha de futebol, ela vai ter que renunciar muita coisa para poder treinar. Ela vai ter que, de repente, um dia que ela quer dormir até mais tarde, ela vai ter que acordar cedo para ir pro jogo, para ir pro treino. Se ela, de repente, aprende uma luta, uma dança, ela vai ter que ter o controle para poder aprender aquilo. Ela não vai poder fazer as coisas do jeito dela. Na hora do treino ali do futebol, por exemplo, se ela é uma pessoa nervosa, ela vai ter que aprender a controlar o seu jeito, porque senão ela vai ser expulsa durante os jogos. Então, a prática do esporte é muito importante. E também de um instrumento musical, porque qualquer instrumento exige treino, que ela vai ter que treinar em casa. E isso vai ensinando a disciplina para a criança, que é algo tão importante, tão eficaz, tá bom? Então incentive seu filho a aprender algum instrumento. É claro que nem sempre a gente tem condição de pagar uma escolinha de futebol, uma escolinha de algum esporte ou instrumento musical, mas tenta fazer a criança aprender pela internet mesmo, aprender a tocar um violão, né? Aquilo que você puder esteja ao seu alcance, tá bom? Uma outra dica também, converse sobre esse tema com a criança. Você pode conversar por meio de história, então contar ali de um menininho que era genioso, aí na história você pode falar o que acontecia e como que ele fez para se controlar, porque aí a criança ela vai se identificar com aquele personagem. Você pode de repente usar vídeos ou histórias verdadeiras, ou criar histórias ou vídeos, mas fale sobre esse tema com a criança, converse. E muito importante, sempre que a criança ter um deslize e agir de uma forma impulsiva, dê um apoio, não vai criticar, não vai condenar. É um exercício, é uma luta para a vida toda, não é do dia para a noite que a criança vai aprender. Então é importante que ela tenha o apoio do adulto. É importante que o adulto esteja perto. E ela caiu, ó, vamos conversar. Como que a gente pode fazer para não errar da próxima vez? Tá bom? Tem outras dicas, mas são essas aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a sua curtida, escreve aqui nos comentários o que você achou, alguma dica que eu não dei, se você concorda ou não. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber. Se inscreva em nosso canal para que você participe aqui desse grupo, seja avisado na hora das lives e dessa forma você possa ser beneficiado. Boa semana